Bem, vamos abordar agora na orientação para o crédito, tratar das linhas de crédito, quais são essas características gerais da linha de crédito. Primeiramente, caracteriza-se por a classificação das empresas, né? Então ela pode ser produtor rural, ele pode ser empreendedor individual, pode ser micro, pequena, média ou grande empresa, como também a atividade informal, isso caracteriza do porte empresarial. Propriamente dito, porte empresarial seria um micro, pequena, média e grande empresa. O setor econômico, comércio, indústria, serviço ou agronegócio, esse que se caracteriza no setor econômico. E a atividade econômica, ela entende-se como atividade econômica, setor de atividade comercial, de comércio varejista de confecções, comércio varejista de calçados, indústria da construção civil, indústria da planificação, setor de serviços educacionais, oficina mecânica, serviço de serralheria, entre outras atividades. Para isso, esses beneficiários então, têm linhas de crédito destinadas para quê? A linha de crédito ela se destina para o capital trabalho, ou seja, o capital para a empresa movimentar a empresa, né, como se fosse o capital de giro, para montar a empresa, que ele vai adquirir bens móveis e imóveis, entenda-se bens móveis, se movimenta veículos, os bens imóveis é tudo imobilizado da empresa, que são os móveis, equipamentos, a estrutura, o prédio. E esse conjunto de fatores, de itens financiáveis, eles vão ser pagos no decorrer do tempo. O que eu diria aí no decorrer do tempo? Digamos um financiamento de 48 meses. Ele teria um período de carência de 12 meses. Nesse período de carência de 12 meses, durante a carência, digamos aí que ele não vai pagar as parcelas, ele vai ter essa carência. Apenas tem linhas de crédito que durante 3 meses ele paga os juros, somente a cada 3 meses ele paga os juros, e outros durante toda a carência ele não paga nenhuma amortização, tá? Então aquele financiamento que são de 48 meses, ele paga 36 meses e tem 12 meses de carência. Especificamente para capital de giro, normalmente não tem carência. Então, via de regra, ele não tem carência nesse período. Um outro ponto que se trata aqui no financiamento aqui para investimento, a amortização, digamos como exemplo, ele vai estar amortizando aí R$3.000. Nesses R$3.000, R$2.000 é de amortização e R$1.000 é de juros. Então não vai estar batendo do saldo devedor os R$3.000, mas apenas R$2.000, porque R$1.000 é de juros. Então o empresário ele tem que prestar atenção nesse detalhe. Por exemplo, agora quando a gente entra aqui nos encargos financeiros, por exemplo, eles podem ser pré-fixados, pós-fixados ou mistos. O pré-fixado, ele já coloca a taxa 5,65 ao mês, 3% ao mês, 2% ao mês. Normalmente essas linhas de crédito elas estão voltadas, essas taxas pré-fixadas, nos CDCs, os créditos direto ao consumidor. Os bancos, normalmente, os bancos aí têm pessoa física, o cheque especial, normalmente eles já têm estipulado qual seria a taxa de juros pré-fixado. O pós-fixado ele é um indexador, ele é vinculado sempre a uma correção monetária, TJLP, TR, taxa Selic, etc. Então ele tem um indexador. E o misto é quando ele coloca 3%, normalmente os juros, por exemplo, de financiamentos, projeto, FNO, ele coloca 6% ao ano mais TJLP, 5,33% ao ano mais TR. Então, TJLP, taxa de juros a longo prazo, TR, taxa referencial. Um outro ponto que é aqui, então esses são os encargos financeiros, só para ficar entendido como é que não é um dinheiro que é de graça, né, mas eles são subsidiados. E essas garantias, todo financiamento ele preconiza de uma garantia. Essa garantia
ela tem que ser dada pela pessoa, ou seja, lá quando se viu quando se vê os bancos, eles precisam de uma garantia do empresário. Essa garantia ela pode ser uma garantia real, por exemplo, ele tem que dar um imóvel como garantia do empreendimento dele. Então ele tem que fazer um empréstimo de R$100.000, se for normalmente investimento, ele tem que dar um imóvel como garantia que não seja sua residência. Se ele vai, então, garantia real é imóvel, é fazenda, é casa, é terreno, é lote, alguma coisa. Garantia pessoal é avalista, é fiador. O fiador é a pessoa e a esposa que avalizam. É um seguro de crédito. O seguro de crédito é em caso ele vir a falecer, aquele financiamento já está quitado. Ou um fundo de garantia, ou seja, um fundo garantidor. Um dos fundos garantidores que tem é o FAMP, o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, e o SEBRAE é um fundo garantidor. Por exemplo, o SEBRAE tem um fundo garantidor, que é o FAMP, que garante financiamentos. O banco oficial hoje que opera com o FAMP é o Banco do Brasil. Então nós vimos aí essas linhas de crédito, e essas linhas de crédito, e nós temos aqui, voltando aqui, essas linhas de crédito que nós temos aqui, todos os bancos têm linhas de crédito, né, bancos públicos e privados, mas também os que têm essa linha de crédito mais subsidiada, que tem subsídio do governo, são os bancos oficiais. Continuando, quais são os tipos de financiamento para quem ele se destina? Por exemplo, nós temos aqui, se destina aqui para investimento fixo. O que é um investimento fixo? Investimento fixo, ele é para máquinas e equipamentos, como já citei anteriormente. Máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, construção civil e reforma e imobilizados em geral, ou seja, esse é o tipo de financiamento. Quando você se destina para ele, você vai adquirir. Esse financiamento normalmente ele requer um projeto de viabilidade econômica, ele requer uma análise mais detalhada, ele é diferente de um capital de giro. Então esse projeto aí precisa de um plano de negócio, fazer uma análise de viabilidade, saber em que vai investir, o que é que se vai produzir, para se analisar a partir daí a viabilidade do negócio. Então isso são pontos chaves para se analisar. Então o investimento fixo, no nosso caso do Brasil, infelizmente, né, o crédito de consumo que tem aí no CDC está destinado, mas o crédito para produzir é um crédito mais trabalhoso de se conseguir, ele é mais barato, mas ele dá mais trabalho para se conseguir um crédito de consumo. Continuando, o outro tipo de crédito que você se concede é o capital de giro. Um capital de giro, ele tem para adquirir mercadorias, ele pode para você revender, por exemplo, um comércio de uma loja de confecções, ele vai adquirir camisas, calças, artigos do vestuário em geral, para comercializar. Então ele vai comprar para revender. E nós temos também para a indústria comprar insumos e matéria-prima para revenda. Então ele compra para produzir e transformar em produto acabado, e aqui ele compra para revender. Despesas operacionais, normalmente o capital de giro não deve ser muito direcionado, mas ela está aqui, ela coloca como um ponto a ser apresentado, como também o destino do capital de giro. Ele pode cobrir algumas despesas operacionais da empresa destinadas à produção. Tá? Então nós vimos aqui, propriamente dito, nesse capital, nós temos aqui, nessa linha de crédito, como nós temos aqui, os tipos aqui de financiamento para investimento fixo e capital de giro. Vejam aqui, percebam que no investimento fixo, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. Francisco, mas isso aqui não é imobilizado, eu posso movimentar aqui essa empresa, eu posso fazer. Sim, mas acontece que ele caracteriza-se como investimento fixo e construção civil e imobilizado em geral, ele é o que está
sendo na parte de imobilizado propriamente dito, entendeu? Então, ele está aqui como sendo o do imobilizado. E no capital de giro, esse aqui que é o upgrade. Um detalhe, normalmente ele está aqui sendo vinculado o capital de um investimento fixo e o capital de giro, eles fazem sempre vinculado, normalmente 30% do capital de giro em relação ao investimento. Finalizando, gente, esse aqui é o nosso bate-papo, essa nossa aula aqui, propriamente dita, sobre o trator aqui de características gerais de linha de crédito e os tipos de financiamento e destinação de recursos. Obrigado, valeu e até a próxima.